Meus irmãos, estamos reunidos aqui nessa noite para prestarmos um culto de adoração a Deus. Nós sabemos que adorar a Deus é um momento muito especial em nossa vida. Vivenciamos nessa experiência esperança, paz, conforto, orientação. Por isso é tão importante o nosso culto de adoração ao Senhor. Nós aproveitamos para saudar os nossos irmãos dos nossos campos de trabalho. Nossos irmãos da IP Hebron, os nossos irmãos da IP Hebron Hortolândia, os nossos irmãos da IP Hebron Aeronave e os nossos irmãos da IP Betel. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos e que todos nós possamos nesta noite estar adorando ao Senhor, buscando a presença dEle e nos fortalecendo na comunhão com Ele. A palavra de Deus diz assim ao nosso coração: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós carecemos do perdão do Senhor, nós carecemos da cura do Senhor para as nossas vidas, para o nosso país, principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Meus irmãos, um alerta. Essa pandemia nós sabemos que tem afetado a nossa vida, tanto na dimensão social, temos que nos isolar de outras pessoas, na dimensão econômica, vários irmãos perdendo o emprego, tendo dificuldades financeiras, e na nossa saúde física, mental. Por isso nós precisamos da ajuda do Senhor. É muito importante nesse momento nós sempre considerarmos o seguinte: a necessidade de isolamento social. Sabemos que já ultrapassamos 50 mil pessoas que perderam a vida. Pessoas que estão sofrendo, enlutadas com a perda de familiares. Amigos nossos, irmãos, familiares, em que a doença está batendo a porta. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos do auxílio do Senhor. Nós estaremos orando, iniciando o nosso culto. Nessa oração vamos suplicar a direção de Deus, suplicar o perdão do Senhor e suplicar também que Deus esteja cuidando de todas as pessoas que estão lutando com essa enfermidade. Que Deus tenha misericórdia, que Deus dê sabedoria aos médicos, que Deus dê vitória na vida de cada uma delas. Oremos. Pai, na Tua presença e oração nos encontramos e suplicamos que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. Reconhecemos, ó Pai, a total necessidade de Ti. Reconhecemos a necessidade também, Senhor, de sermos curados, de sermos perdoados de todos os nossos pecados. Senhor, vem estar conosco nesse culto de adoração. Fala ao coração de cada um de nós. Vem nos dar paz, orientação, conforto, segurança. Fala conosco, Senhor. Pai, também nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão enfermas, enfermas com diversas enfermidades, enfermas, ó Pai, com Covid-19. Suplicamos em nome do Senhor que o Senhor dê vitória a cada uma delas. Suplicamos pelos nossos amigos, familiares, pessoas que estão sofrendo muito, Senhor, nesse momento tão delicado e tão difícil. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Venha, Senhor, dar vitória. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que essa enfermidade, Senhor, cesse o mais rápido possível. Tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, também nós suplicamos, continua, Senhor, nos protegendo. Continua, Senhor, nos sustentando nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É o que nós suplicamos, clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nos reunimos para cultuar a Deus, nosso clamor é que Ele fale ao nosso coração. Que o Senhor Jesus fale às nossas almas nesta noite. Então nós estaremos louvando a Deus com o hino Fala a minha alma, ó Cristo. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Vamos louvar o Senhor então? Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura
eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Com esse hino de louvor ao Senhor, nós clamamos a Ele, suplicamos que Ele falasse ao nosso coração. Nós estaremos lendo agora um texto na palavra do Senhor, que é o Salmo 84. Esse salmo fala muito ao nosso coração, especialmente nesse momento, porque ele retrata um desejo do servo do Senhor, Davi, de estar na casa de Deus. Eu creio que esse é um desejo de todos nós. Mas nesse momento de pandemia, nós sabemos a necessidade de ficarmos em casa e sabemos que o templo do Senhor, que somos nós, como povo do Senhor, Deus continua agindo em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo, de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus, em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso,
e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo fala muito ao nosso coração. E o versículo 5 faz a seguinte ênfase: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A nossa força deve estar no Senhor. Nós estaremos cumprimentando os nossos irmãos por meio dos grupos de WhatsApp. O irmão pode pegar agora o seu celular e mandar uma mensagem de saudação ao seu irmão, à sua irmã, para que eles possam perceber o seu carinho e o seu amor para com ele. Nesse momento, nós aproveitamos também para fazer uma saudação a alguns irmãos nossos. Nosso irmão Cláudio Rondon e Vanilde, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, irmãos aqui da nossa IP Hebron, sede. Os nossos irmãos Valdir e Andréia, que Deus abençoe a vida de vocês com a sua graça e a sua misericórdia. Irmãos da IPI Hebron, lá do Jardim Aeronave. A nossa irmã Cândida, lá de Hortolândia, que nessa semana Deus a presenteou com 90 anos de vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, dona Cândida, e toda a sua família. Uma bênção muito especial que Deus concedeu a nossa irmã nessa semana. Parabéns, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nosso irmão Marcelo, lá da IPI Betel, que está na batalha contra essa enfermidade, trabalhando nos hospitais como enfermeiro. Que Deus continue abençoando a sua vida e dando vitória a cada instante, a cada momento da sua caminhada. Que Deus derrame sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Nós estaremos louvando ao Senhor. Esse louvor ao Senhor será feito de uma forma especial pelos nossos irmãos que gravaram, se prepararam para esse momento tão delicado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, e que seja louvando ao Senhor junto com os nossos irmãos nesse instante. Vamos louvar a Deus? Você pode louvar aí da sua casa, que Ele continua sendo bom. Não importa, com ou sem pandemia, Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
continua sendo bom. Você pode declarar isso mais uma vez? Vamos lá? Então vem comigo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Amém. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo,
em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós estaremos agora, num momento muito especial, em nosso culto de adoração a Deus, agradecendo a Deus pelas nossas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, fazendo nossos pedidos de oração, que os irmãos podem fazer pelos grupos de WhatsApp. Sabemos que muitos irmãos estão precisando das nossas orações, aliás, todos nós precisamos. Coloque o seu pedido ali nos grupos, para que possamos estar orando como igreja, para que os irmãos possam estar orando por sua vida, pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama. E também, nós estaremos nesse instante, nesse momento especial, também devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele nos tem dado, que são nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz assim: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. Salmo 119, versículo 108. O nosso irmão Mateus Boiago, que estará projetando agora as contas das nossas igrejas, tanto a Igreja Sede, como Hortolândia, como a IPI Betel, para que os irmãos não tenham necessidade de ir ao banco fazer o seu depósito, porque a igreja não tem condição nesse momento, para fazer o seu depósito online. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus seja derramando sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos fortalecendo dia a dia na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas, bênçãos maravilhosas, bênçãos de graça sobre a nossa vida. E nós suplicamos também, Senhor, por todos os nossos irmãos, amigos, familiares, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Fortaleça-os em Cristo Jesus. Derrama sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Também te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e essas bênçãos nós devolvemos a Ti uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, como um reconhecimento da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, que são nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós te louvamos por tudo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje o nosso culto é um culto de adoração a Deus, e todo culto nós sabemos que é especial, mas esse culto tem um diferencial. Quem estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração é o reverendo José Arno Tossini. Ele é o presidente do nosso presbitério aqui de Campinas. Mas, para mim, ele é muito especial. Né? Por quê? Nós fomos ordenados no mesmo dia. E por quem? Pelo reverendo José Coelho Ferraz, em 1992. Então, ele é um irmão de fé, né? Uma pessoa muito querida minha e creio de todos os irmãos da nossa igreja. Então, ele estará a seguir orando e trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Desde já, nós louvamos a Deus pela vida dele e louvamos a Deus pela palavra que nós estaremos ouvindo através do seu servo. Amém. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Que bom nós estarmos aqui
para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Nós estamos longe, né? Mas todos conectados, né, na live, conectado através dos aplicativos. A gente louva a Deus porque nós temos esse recurso de podermos comunicar assim, né? Então a gente louva o Senhor. Eu quero agradecer também ao conselho, o reverendo Elias, o Rodrigo, né, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos juntos para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Então quero saudar a todos, né, as congregações também, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando na vida de todos vocês. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu sempre tenho dito isso, que toda a oportunidade que nós temos dada por Deus são pedras preciosas que o Senhor tem nos dado para nós estarmos lapidando, cuidando dela. E essa é uma delas, né? De nós podermos compartilhar a palavra de Deus. Que bom nós estarmos juntos, né? E o reverendo Elias falou que nós fomos ordenados juntos, né? Meu pastor é o reverendo Ferraz, né? E a gente aprendeu muito com ele. O reverendo Ferraz foi realmente algo assim muito especial na nossa vida de ensinamentos, né? Então, eu louvo a Deus. Ele fez o meu casamento, ele fez o meu batizado, minha profissão de fé. Então, realmente, né, Deus tem nos abençoado. Muitas coisas nós aprendemos com ele. Então, louvamos a Deus pela vida do reverendo Ferraz. Bom, eu tenho um texto hoje da Palavra de Deus aqui, é um texto conhecido, mas que realmente fala muito ao nosso coração nesse período. Eu tenho certeza que fala muito ao nosso coração. Ele está em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: a ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor Deus, essa unção no entendimento para que a gente possa entender a Tua palavra e tirar lições importantes para a nossa vida. Nós oramos, agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se nós pudéssemos dar aqui um título, seria Janela Atrativa, né? Uma janela que chama atenção, né? Que tem a capacidade de atrair a atenção de uma pessoa. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas janelas abertas, com toda certeza. Esse período que nós estamos vivendo, eu creio que nós passaremos por duas vertentes. Uma, que as pessoas que estavam mais longe da palavra, que não gostavam muito, né, de estar junto com os irmãos, estão cada vez mais próximos da palavra de Deus e não vê hora de abrir novamente a igreja para poder adorar o Senhor. Outra vertente é aqueles que realmente desanimaram, estão na janela, essa janela atrativa, essa janela que chama muito atenção, que provavelmente alguns irão realmente se desviar da palavra de Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo assim de muitas propostas que o sistema está
Quando fala o mundo, nós estamos falando do sistema, que oferecem realmente muitas coisas. E a internet é uma delas. Nós estamos abertos aí para o mundo. E quantas coisas têm ocorrido, quantas coisas estão à nossa visão, né? Essa janela está aberta para que realmente a gente possa contemplar algumas coisas que são ruins, que nos levam para longe da palavra de Deus. Esse realmente é o objetivo maior que o inimigo tem, né? Para que realmente a gente possa desviar e acreditar que Deus não é bom, com toda certeza. Isso acontece e está acontecendo. Você abre a internet, quantas janelas atrativas se abrem ali. Coisas boas e coisas ruins. Você tem que ter discernimento para que possa saber realmente se aquilo é compatível com a palavra de Deus. Então, o cristão que aceita essa proposta desse sistema que o mundo está oferecendo, ele estará encaminhando, né, ou caminhando longe da palavra de Deus. E esse texto da palavra de Deus mostra exatamente isso ao meu coração, e com toda certeza nós vamos comentar também. Mas em Marcos, capítulo 7, versículos de 20 a 23, diz assim: o que faz uma pessoa cair? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro, que contaminam o homem. Mateus 7, versículos 22 a 23. Então, a palavra de Deus realmente mostra exatamente que nós temos, né, dentro do nosso interior, não é bom. Por isso, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando a graça de Deus nos encontra, realmente modifica toda essa formação, né, da queda do homem. Então, o inimigo ele usa muito isso, né, com essas janelas atrativas. O inimigo não pode entrar dentro da minha vida, com toda certeza. Mas, por alguns motivos, algumas portinhas ficam abertas. E ele, com dardos inflamados, né, com setas, pode atingir e, quem sabe, atrair para essas coisas que vão longe da palavra de Deus. Esse texto, né, e o contexto que nós lemos aqui, Paulo estava na cidade de Troade, durante a sua terceira viagem missionária, quando ocorreu esse incidente com esse jovem. Paulo participava do culto, imagina assim a pregação, né? Quanto tempo, né, de duração, né? E a gente analisa isso quando a gente lê o texto, né? E durante a sua longa pregação, um moço chamado Eutico, que estava assistindo ao culto, sentado numa janela no terceiro andar, adormeceu, caiu. O jovem foi considerado morto pela sua queda e, diante desse fato, o apóstolo Paulo para todo aquilo que está fazendo, ele desce e realmente faz algo ali muito especial, né? Ele desce, ele abraça, ele ora a pessoa e ele sobe novamente e diz que o culto continuou, né, sendo trabalhado até ao amanhecer. Então, eu fico imaginando esse cenário, né, que quando a gente está num culto, a gente não vê hora de ir embora, não é? A gente, nossa, será que a pregação vai demorar muito? Será que... Então, Paulo pregou a noite toda. Partiu o pão, né, a ceia e tal. Então, é esse contexto, é esse cenário que nós estamos vendo aqui, né, visualizando mentalmente, né, um cenário, né, de um culto onde um jovem está sentado numa janela, no terceiro andar, e cai. E é considerado morto. Paulo desce
e depois o milagre ali acontece. Eu fiquei pensando nesse texto, o que pode derrubar uma pessoa. Eu pensei aqui em 3 coisas. Primeiro, a indiferença com a palavra de Deus. A indiferença com a palavra de Deus. Diz o texto que ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. O discurso de Paulo foi, longo mesmo. Então, a indiferença com a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus. A pregação não estava interessante aos ouvidos daquele rapaz, com toda certeza. Então, a janela serviu de escape ali para que ele pudesse, deslumbrar outras coisas, estar distraindo sobre outras coisas. Porque a janela, você pode deslumbrar, você pode olhar para fora. E é interessante isso. Entendemos que a mensagem bíblica não é interessante uma pessoa cujo seu coração está longe, cheio de outras coisas. A palavra de Deus é regra de fé e de prática. A palavra de Deus é manual para que eu e você tenhamos uma vida reta diante do Senhor. Ah, mas o Senhor, ele vai ser ditador, ele vai mandar regras. Não, isso é para o nosso bem. Encontre alguma coisa aqui na palavra de Deus que vai contra os princípios de viver bem na família, enfim, uma vida pessoal, tendo realmente a busca do Senhor em todos os aspectos. A indiferença com a palavra, com toda certeza. A falta de interesse daquele jovem com a palavra de Deus trouxe sonolência espiritual, ao ponto dele dormir. Eu creio, que o Elias deve também ter visto isso, o Rodrigo também, Quando você está pregando, algumas pessoas dão umas piscadas, Quase chegam a dormir. Qual o interesse da palavra de Deus? Será que o interesse está na pessoa do pregador ou na palavra que é lida e explicada? É algo para a gente pensar aqui. O Eutico aqui, o jovem, está colocado como jovem, mas em todas as idades podemos estar sentados em janelas. Não crer muito na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, bom, naquele tempo não era assim. Naquele tempo, nós podemos hoje modificar, porque ele falou naquele tempo. É outro contexto. Sim, é claro que nós temos que verificar tudo isso. Isso faz parte de você fazer uma análise completa e correta da palavra de Deus. Mas, porém, o pecado continua sendo pecado. Não mudou. Então, dê crédito à palavra de Deus. Quando ela está falando, ou quando alguém está lendo a palavra, quando você está meditando na palavra, Deus está falando com você. Como que ele fala? Não, tem gente que quer assim coisas, sobrenatural, desce um anjo. Não, abra a palavra de Deus. Você vai ouvir o que Deus quer para a sua vida. Aqui está realmente o manual daquilo que realmente nós precisamos fazer. Então, algo que pode derrubar uma pessoa é indiferença com a palavra de Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui, o desinteresse pela igreja. Realmente, a igreja não é um invento de pastores. Foi o Senhor que instituiu a igreja, a comunhão. E o apóstolo Paulo faz assim uma colocação tão bonita, quando ele diz que nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo. Ele faz esse comparativo de uma forma assim tão sábia, que a gente consegue entender que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando vários irmãos e irmãs se reúnem, ali há poder, graça, bondade. Quando eu oro, eu sou edificado pela oração do irmão, da irmã. Isso é muito importante a gente poder entender isso. A igreja tem uma grande importância. O jovem chamado Eutico estava sentado numa janela.
Ele estava sentado e tomando seu arzinho fresco ali, quem sabe, e essa sonolência espiritual é manifesta em 3 formas: falta de vigilância nas tentações, preguiça diante dos desafios de Deus, fraqueza nas tribulações. Aquele lugar não havia nenhum atrativo para aquele jovem. Quem sabe ele estaria ali para cumprir apenas ou manifestar ali a sua presença apenas para agradar seus pais ou alguma pessoa. Há muitos que vêm à igreja apenas para cumprir um ritual, né? Para satisfazer alguém da família, por exemplo. Hoje eu vou cumprir eu vou junto, porque assim eu alegro minha mãe, alegro meu pai. Então vai ser muito legal fazer isso. Gente, a igreja, nós estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E quando o corpo de Cristo se reúne, é algo muito especial. É tremendo. Há milagres. Quando há esse ajuntamento delicioso que nós não estamos podendo fazer, quando a gente pode se abraçar, se beijar, isso é muito especial, é claro, com todo respeito. Isso é muito especial. A presença do Senhor, né? A igreja é muito importante. Quantos de nós não estamos sentindo a falta de estarmos juntos aqui na igreja? De poder louvar, bendizer o nome do Senhor. Para esse jovem, a igreja não tinha nenhum valor. Ou para essa pessoa, vamos colocar assim, senão de repente você possa se excluir dessa mensagem. Você não é jovem, né? Eu não sou jovem. Não, todos nós estamos incluídos nessa mensagem. Essa pessoa não estava interessada, a igreja não tinha muito valor, desinteresse pela igreja. Isso é muito complicado para a gente poder avaliar isso, meus queridos. Outra coisa, essa pessoa estava comprometida com o mundo, com toda certeza. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto, considerado morto. Esse arzinho fresco da janela tem levado muitos cristãos a esfriarem a fé, desviarem de Jesus, com toda certeza. Caírem da janela. O rapaz procurou o melhor lugar na igreja, onde poderia passar despercebidos. Interessante isso, né? O mais longe possível. 3º andar, as lamparinas estavam acesas. Eu creio que com o olho na igreja, né? E com o olho no mundo, né? Com os pés no mundo. Afinal, quantas coisas poderiam ser vistas pela janela? Quantas coisas? Como era gostoso, né? Aquele ventinho, né? Olhando para a janela, olhando, quem sabe poderia contemplar aí muitas coisas. Não estava interessado nem na igreja, nem na palavra. E é interessante, né? Que ele cai. A observação aqui que eu coloquei. O rapaz não caiu para dentro, que poderia representar fraqueza, abatimento, né, no momento, dificuldades que nós passamos. Mas a queda dele foi para o lado de fora, para o mundo. Caiu para fora, que representa o quê? Afastar-se dos princípios de Deus, entregar-se ao pecado. Ele caiu para fora, ele não caiu para dentro. Interessante essa observação. Então a gente vê na janela e no 3º andar, não seria um lugar adequado para uma pessoa ali sentar. Aquele jovem estava, de certa forma, quase fora da igreja. Parte dentro, parte fora. Um pé na igreja e outro no mundo. E isso, volto, não quero ser repetitivo, mas não só o jovem, a todos nós, em todas as idades. Então nós vemos aqui algumas coisas que podem, né, derrubar uma pessoa. Mas é interessante aqui como ajudar uma pessoa que caiu. Então é importante a gente... Quantas pessoas que você se lembra que caíram,
para o mundo, né? Estavam sentados na janela e caíram. Quantas? Né? A gente sabe várias, né, pessoas. Como ajudar? Então, a ação do apóstolo Paulo diante do ocorrido revelam aqui para nós importantes no resgate de uma pessoa caída. 3 verbos: descer, inclinar e abraçar. Paulo desceu. Paulo desceu, baixou o nível, saiu da condição de importância que ele estava ali, e ele bem poderia mandar, quem sabe, um outro diácono, né, um presbítero, uma presbítera, ou alguém da sua confiança, alguém que estava tomando conta até mesmo da porta da igreja. Não. Ele, pessoalmente, ele desceu. Ele saiu do seu pedestal. Você vê aqui, né, realmente algo assim muito importante. Como que eu posso ajudar uma pessoa? Desça do seu pedestal. E muitas vezes nós nos consideramos melhores do que os outros, melhor do que aquele que caiu. Parece que há um gostinho saudável, né, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, quando uma pessoa cai. Mas Paulo não, ele desceu. Ele estava pregando a palavra. Ele estava cumprindo com a palavra. Ia celebrar a ceia do Senhor. Mas ele desce. Para tudo e desceu. Para tudo que está fazendo. Dá a impressão assim daquela parábola que Jesus conta, né? Do bom samaritano. Né? Que às vezes a gente não tem o religioso, o sacerdote, né? Aquela pessoa não tem tempo. Não pode parar porque tem outros compromissos. Aqui não. Paulo parou o culto, desceu. E quando ele desce, outro verbo, ele inclinou-se sobre o rapaz em oração. Uma posição de humildade diante de Deus para ajudar o próximo. Primeiro, né, foi uma dedicação pessoal dele. Agora ele se inclina para orar. Olha só, desce do seu pedestal, ore. A oração tem poder. É a arma mais poderosa que nós temos na mão, que Deus nos deu, para que realmente a gente pudesse vencer o inimigo, tirar pessoas que caíram, pessoas que estão, né, a caminho do inferno. Realmente é isso, a oração. Comece a orar, desça do seu pedestal, desça da sua qualidade de santificação. Tem pessoa que se acha santa, né? Desça do pedestal. Comece a orar. E Paulo exatamente fez isso. Inclinou-se sobre o rapaz e orou, uma posição de humildade diante de Deus. É dessa mesma forma que nós devemos fazer para ajudar o próximo. E o outro verbo, ele abraçou. Demonstrou afeto, amor, o mesmo amor que Jesus demonstrou ali na cruz do Calvário. O Senhor não desceu da sua glória, da sua majestade e veio até nós? Se inclinou, morreu ali na cruz, nos abraçou com seu amor, com a sua graça, a sua misericórdia. Paulo demonstrou exatamente o que Jesus fez ali na cruz. E Paulo diz, logo em seguida, ele está vivo. Ele está vivo. E sobe e continua a sua pregação. Hoje, nós estamos vivos por causa de Jesus. É Ele que, ali na cruz do Calvário, derramou seu precioso sangue. Ele desceu da sua glória, da sua majestade. Veio ser um de nós. Olha quanta humilhação. Foi cuspido, foi humilhado, foi espancado. Ele morreu ali na cruz.
por mim e por você. Veja a importância que eu e você, que nós temos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou o sistema, mas amou o mundo. Porque Ele sabe que esse sistema que nós estamos vivenciando, estamos vivendo cada época com formas diferentes, são janelas atrativas que podem nos derrubar. Com toda certeza. E você sabe do que eu estou falando. Quais são as janelas que você tem deslumbrado, tentando abrir para poder contemplar algumas coisas que vão satisfazer a sua vida, quem sabe algumas coisas mais. Saia da janela. O acidente desse rapaz reflete a história de muitos crentes, com toda certeza, que não se aprofundaram na comunhão da palavra, uma comunhão com o Senhor Jesus. Não podemos fechar as janelas, mas podemos retirar, ajudar pessoas que estão no parapeitos, né, de várias janelas, correndo o risco de queda, de morte. A nossa sociedade caminha passos largos para uma sociedade egoísta, sem valores e sem moral, com toda certeza. As famílias de cada pessoa estão se tornando mais rebeldes, egoístas, almejando apenas os prazeres materiais, desprezando as morais e espirituais. A nossa função é ajudar essas pessoas antes que caiam. Essa é a nossa função. Se já caíram, devemos usar esses 3 verbos: descer, inclinar e abraçar. Alertando, cuidado com a janela que você está sentado. Deus abençoe nessa palavra, que ela possa trabalhar muito forte no seu coração. Lembrando desse texto, Paulo pregando, né, uma pregação longa, de repente tem um jovem que estava com um pé para fora, um pé dentro da igreja, sentado no 3º andar, cai, é considerado morto. Paulo desce, se inclina e abraça. E diz: ele está vivo. Essa é a lição que nós temos para hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a igreja, abençoe a todos os irmãos. E agradeço mais uma vez a essa oportunidade. Deus abençoe. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela palavra que o Senhor falou no nosso coração nesta noite. Amém. Falando sobre a questão da nós observarmos nossa vida, para verificar se estamos assentados na janela e o risco que corremos numa situação como essa, e também da necessidade de ajudarmos as pessoas que caíram. Nós descermos, nos inclinarmos e abraçarmos para recuperar a vida dessas pessoas. Então, novamente, nós louvamos a vida pelo nosso irmão Reverendo Arno, que está conosco, pela palavra que ele falou ao nosso coração. E a palavra de Deus nos diz assim, aliás, uma afirmação de fé da nossa igreja, falando da necessidade de confiarmos plenamente em Cristo em toda e qualquer situação. Diz assim: cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhas, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos, como nossa missão, a proclamação do Evangelho, do Reino de Deus, para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Nós estaremos agora orando com o nosso irmão Reverendo José Arno Tossini e, em seguida, eles também estarão impetrando a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua palavra, Senhor Deus.
que ela tem sido realmente algo muito especial para a nossa vida, tem nos orientado, tem estado conosco a cada minuto e o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos tão especiais, onde podemos cultuar o Teu nome e ouvir também a Tua voz. Obrigado por todos os atos desse culto. Que abençoe os meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, que eles possam receber também da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Venha, Senhor Deus, suprir todas as suas necessidades. E se há alguém enfermo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que possa ser curado. E nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Por isso, Pai, nós agradecemos por esses momentos tão especiais em volta da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.